Olá, voltei para mais uma aula de logaritmos. Dessa vez eu quero comparar aqui as propriedades dos logaritmos, propriedades que nós chamamos de operatórias, que envolvem operações com os logaritmos, e as propriedades operatórias das potências. Então eu quero fazer uma comparação, criação comparativa entre as regras de potenciação, que se aprende lá desde o sexto ano do ensino fundamental, com as regras operatórias dos logaritmos que você aprende aqui no ensino médio. Tá? Então, observe que aqui, lá no ensino fundamental, a gente tem uma propriedade que é a multiplicação de potências de mesma base. Aí a gente aprende que na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Isso é o que você aprende lá no ensino fundamental. Qual é o equivalente aqui nos logaritmos? É que o log do produto de dois números é a soma dos logs. Ou seja, nos logaritmos, a operação de multiplicação ela se transforma em soma. O produto se transforma em soma. Isso é muito interessante, porque isso te permite, por exemplo, se você precisar calcular o log, por exemplo, de 14, você pode calcular o log de 14 a partir da decomposição do 14. Por exemplo, transformando 14 para 2 vezes 7. E aí, se você tem o log de 2 e o log de 7, você pode encontrar o log de 14. Você vai falar, poxa, mas não é melhor encontrar o log de 14? O grande lance é que se você tem log de 2 e log de 7, você pode encontrar de 14, de 28, todos os múltiplos de 14. Você pode encontrar qualquer número que tenha potência de 2 ou potência de 7. Você pode calcular infinitos números só fazendo aqui o produto de potências de 2 e de 7. Isso é um poder dos logaritmos, ou seja, com poucos logaritmos você pode obter muitos. E aí, aqui, para você fazer isso, você precisaria fazer o quê? O log de 2 mais o log de 7. Observe que se você quisesse resolver o problema log de 14, na base, eu estou chamando aqui a base 10, e chamasse esse log de x, o problema que você quer resolver, qual é o expoente que eu tenho que elevar 10 para obter 14? Qual o expoente que eu tenho que elevar 10 para obter 14? E aí uma forma de você fazer isso é pensar que 14 é 2 vezes 7, 2 é aproximadamente 0,30, 10 elevado a 0,30, e o 7 é 10 elevado a aproximadamente 0,86. Olha só que interessante. Com isso, você vê que para obter o log de 14, para obter o expoente x, basta fazer a soma dos expoentes de uma potência de base 10, em que podemos escrever o 2 e o 7. Ou seja, o que são 0,3 e 0,86? São os expoentes de 10 para gerar 2 e 7. Logo, 0,3 e 0,86 são os logaritmos de 2 e de 7. Ou seja, para encontrar o log de um produto, é só fazer a soma dos logs, porque o logaritmo é um expoente. Então, o que vale para a propriedade das potências em relação aos expoentes, vale para os logaritmos. Tá? Isso aqui é claro que é uma simplificação de algo que é um pouco mais complexo, mas essa ideia, essa conexão, ela é importante porque ela pode te ajudar a entender não só o conceito de logaritmo, mas entender também por que as propriedades funcionam, e na medida que você precisa usar as propriedades em algum problema,
você tem um caminho alternativo por potências. Você pode resolver um problema por potências apenas de logaritmo usando as regras das potências. Tá? O mesmo vale para divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. É por isso que log de A sobre Z, né? Log de uma divisão, deixa eu colocar aqui, é igual ao log do numerador menos o log do denominador, ambos na base que você está considerando. E por último, a propriedade, né, das mais conhecidas, que é essa propriedade aqui, onde eu tenho uma potência e eu elevo essa potência a um segundo expoente. Então, a potência elevada ao expoente é a base multiplicada pelos expoentes. Já a potência de potência é a multiplicação dos expoentes. Log de A elevado a K é K vezes o log de A na base B. Eu poderia estar fazendo uma demonstração disso aqui para todos os números reais. A minha opção aqui é outra, né? Não é fazer aquela demonstração que está lá no livro. Não, a ideia é fazer uma correspondência para te convidar a pensar que a regra da potência é que está por trás da regra do logaritmo. Tá? Esse é o meu único objetivo aqui, fazer uma comparação, uma associação, para que você saiba aqui de onde vêm essas regras. Então o produto vira soma, a divisão se transforma em uma subtração e a potenciação se transforma em uma multiplicação. Então a potenciação se transforma em uma multiplicação. Né? Ou seja, o logaritmo ele pega uma propriedade e, entre aspas, né, reduz a uma operação abaixo. Né? E isso decorre dessas três leis aqui. Eu queria finalizar essa pequena aula mostrando uma propriedade aqui que muitas vezes é útil em questões de um contexto puramente matemático, geralmente, não exclusivamente, contexto puramente matemático. Que a gente às vezes tem uma equação onde as bases não são iguais e a gente tem dois expoentes aqui diferentes. E uma propriedade interessante é que se b elevado a x for igual a c elevado a y, né, claro que com b e c positivos, né, ou seja, maiores que zero e diferentes de 1, a gente tem aqui que o b, se eu quiser isolar o b é c elevado a y sobre x, ou seja, eu posso fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui. Se o x for diferente de zero, posso dividir o expoente dos dois lados, chegando a isso aqui. Tá? Então essa é uma propriedadezinha que ela é muito importante e ela vai ter ligação lá com logaritmos com o próximo vídeo que a gente vai comentar, que é uma das propriedades mais importantes, que é a mudança de base. Então, se eu tenho log de A na base B e quero calcular esse log de A na base B, usando logaritmos numa base C, eu tenho que somente saber o log de A nessa base C e saber o log de B na base C e dividir esses dois logaritmos, dividir esses dois expoentes. Então essa propriedade aqui, ela tem a ver com a mudança de base. Forte abraço, até a próxima.